Bem, vamos fazer alguns comentários sobre o capítulo 1 de 1 João. Como a gente havia dito anteriormente, ele está dizendo, está reafirmando o próprio testemunho. João está dizendo de cara assim, olha, ele começa a falar de Jesus e diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos e que temos contemplado e nossas mãos têm apalpado, com respeito à palavra da vida. Aqui ele tá retomando uma coisa importante que é, veja, ó, ele vai dar testemunho de Jesus, mas ele fala do verbo encarnado. Como lá no começo do Evangelho de João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vemos a glória dele como a glória do unigênito de Deus. Então, ele está fazendo já essa descrição que é, olha, se vocês querem falar de coisas espirituais, a gente vai falar de coisas espirituais. Esse que era desde o princípio, a gente ouviu e continua ouvindo. E a gente também viu. E esse que a gente tem contemplado, a gente também tocou com as nossas mãos. Então ele está dizendo assim, vamos falar de coisas espirituais? Você está falando desse mundo espiritual, desse mundo do espírito, desse mundo do que é transcendente. Eu estou dizendo, então, o transcendente encarnou. O transcendente estava entre nós. E eu não estou negando a transcendência dele. Eu estou dizendo, ele era o verbo e esse verbo habitou entre nós. Então, ele está dizendo, essa é a palavra da vida. Eu estou descrevendo a palavra da vida e ele é uma pessoa que eu conheci. Essa é a beleza do que está aqui. E ele diz, essa vida foi manifestada e nós a temos visto e testemunhado e anunciamos a vocês a vida da era por vir de Deus que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ó, a era por vir de Deus, ele está dizendo assim, ó, nesse corpo que se manifestou, no Cristo manifestado, no Jesus de Nazaré, com quem a gente andou, a gente testemunhou e a gente anunciou a vocês porque a gente não viu só sua vida, a gente acompanhou a sua morte e também a sua ressurreição. E na sua ressurreição, a gente sabe, a gente advém a era por vir de Deus, que é em Deus não há morte, em Deus a morte será vencida, em Deus todo o corpo será ressuscitado. E ele diz, essa pessoa também estava com Deus, ou seja, essa pessoa que é aqui que a gente começa a estruturar a teologia da Trindade. Ó, essa pessoa estava com Deus, ela foi manifestada pelo Pai. Também ele diz, anunciamos a vocês o que vimos e ouvimos, ou seja, a gente passou por isso, sou testemunha, é o trabalho da testemunha ele está fazendo, para que vocês também tenham comunhão conosco. Está dizendo, ó, tudo começa eu contando a história para você. E aí você escutou, você creu nisso, crê nisso. Então você tem primeiro comunhão comigo, conosco, esses que são as testemunhas do Messias. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus, o Messias. Então ele está criando, é como se a Igreja de Deus fosse reunida na Trindade. Então assim, olha, essa comunhão é da gente e essa comunhão é com ele e com o Pai dele. Então a igreja é essa grande reunião. Está dizendo, olha, é assim que a gente faz. Não faz sentido porque nós somos as testemunhas que vivemos com ele. E é daqui que a coisa começa. Ou seja, começa numa imanência que leva a gente para uma transcendência. E é maravilhoso porque ele retoma aquela ideia de que, olha, que Jesus fala assim, eu, Pai, viremos e seremos um com eles. Eu neles e o Pai em mim. Uma comunhão, uma comunhão. Nós somos, a humanidade foi chamada para participar da mesa da Trindade. Essa é a beleza. E ele diz uma coisa linda, que é, a gente está escrevendo essas coisas, em outra tradução diz, para que vossa alegria seja completa. Então ele está dizendo, a gente está dizendo isso para que a gente tenha alegria. É a ideia de nós entramos para o grande banquete. Aí ele repete que essa é a mensagem que nós ouvimos dele, e aí ele vai dizer, Deus é luz, nele não há escuridão. Então você imagina que a gente está vivendo um certo obscurantismo, uma certa coisa. Não, Deus é luz e nele não há escuridão. E se dissemos que estamos em comunhão com ele e andamos na escuridão, mentimos e não fazemos o que é verdadeiro. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos faz puro e nos limpa de todo pecado. E aqui tem uma questão muito importante, que é,
ele vai fazer essa relação que é, ó, em Jesus tem a expiação por nós. A ideia não é que no corpo o corpo não peca, que há uma separação entre corpo e espírito, ou que o corpo que peca não importa, porque importa é a porção do espírito. O que ele está dizendo é, se você diz, a gente está em Jesus e Jesus nos limpa do pecado. É nessa comunhão que a gente está limpo. E se você disser que não tem pecado, você está enganado, você está se enganando a você mesmo. E a verdade não está em nós. A gente diz, não, a gente está tudo tranquilo. Aqui a gente é do Espírito. No entanto, se a gente confessa os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissemos que não temos pecado, fazemos o próprio Deus, do próprio Jesus, mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então é como se a gente suportasse a ideia de que a gente é pecador, que a gente erra, que a gente está em processo de santificação, e ao mesmo tempo que a gente já está santificado nele. E toda vez que a gente tenta negar a nossa natureza, a nossa constituição, a gente, não somente para nós, como também faz de Jesus e sua palavra mentirosa, e, portanto, a palavra dele não está em nós.